7h25, estamos de volta com o T-News. Agora conosco Antônio Laroca Neto. Bom dia, Laroca. Bom dia, Marielle. Bom dia, Clarkson. Bom dia, Clóvis. E agora nós vamos conversar com o deputado federal Aliel Machado, da Rede Sustentabilidade. Bom dia, deputado. Bom dia, Marielle. Bom dia, Clarkson, Laroca. É uma satisfação estar aqui com vocês. Deputado, o senhor está fazendo parte da comissão do impeachment, mas antes da gente falar especificamente sobre como vai funcionar a comissão, queremos saber basicamente o seu posicionamento, porque o senhor esteve com o PT na campanha, esteve ao lado do PT, tinha um posicionamento contrário ao impeachment, chegou a falar algumas vezes até que era um golpe político, mas agora a gente sabe que tem uma pressão popular, as pessoas estão pedindo a saída da presidente Dilma. Por um outro lado também, a Marina Silva, que é a principal liderança do seu partido, a Rede Sustentabilidade, tem sinalizado que poderá apoiar o impeachment não só da presidente, como também de Michel Temer. Como é que vai ficar a sua situação, deputado? O senhor vai mudar de opinião agora? Vamos esclarecer primeiro os assuntos. Eu nunca achei que impeachment era golpe, nunca disse golpe. O impeachment é previsto na Constituição brasileira, portanto ele é um instrumento da democracia. Se encontrado os argumentos e as provas que comprovem crime de responsabilidade por parte do agente público, o impeachment ele é legítimo. O que nós sempre defendemos é que não poderíamos entrar numa agenda de discussão dividindo opiniões das pessoas por causa do sistema econômico ou por causa das operações que estão investigando. Nós temos uma diferença muito grande em relação a isso. Segundo ponto, não tem como falar agora especificamente eu sou a favor ou contra, porque eu estaria sendo prematuro e entrando nessa briga equivocada do PSDB e do PT que vem destruindo o Brasil há bastante tempo. Infelizmente, essa é a verdade. Nós temos uma disputa política. Nesses últimos meses, eu estou em Brasília, os últimos 14 meses, eu como deputado, eu vejo que essa guerra política atrasou o país, fez com que o país parasse o seu crescimento, tivesse uma briga generalizada. O governo, por não ter condições de fazer a condução política, e a oposição por não ajudar nesse sentido, e isso vem prejudicando bastante. Agora o trabalho da comissão está apenas começando. Nós tivemos equivocadamente espalhado pela cidade inúmeras situações de que o Aliel tinha votado contra, de que o Aliel tinha votado a favor, de que o Aliel era a favor ou era contra. Isso é uma grande mentira. Orquestrada por grupos políticos que querem enganar as pessoas, até porque esse é um tema extremamente grave, sério, que está tratando do futuro do país, e é preciso que antes desses nervos que estão à flor da pele, das pessoas que estão lidando com isso com muita raiva, com muito ódio, tanto de um lado como do outro, primeiro que elas parem, raciocinem o que significa isso. Quais são as consequências que isso trará para o país? É bom? É ruim? Vale a pena? Não vale? Então é muito importante as pessoas terem noção, as pessoas saberem o que significa o impeachment, as pessoas entenderem que com o impeachment não sai governo nenhum, ele sai uma pessoa. Claro que essa pessoa é de um partido, esse partido sairia, mas não tem novas eleições e uma série de situações. E que o impeachment tem previsão constitucional, como eu sempre achei. Eu nunca usei a palavra golpe, eu penso diferente. Agora, seria golpe se não tivesse os argumentos necessários e se fosse destituída do cargo por causa de uma disputa estritamente política. Afinal, teve as eleições e a presidenta Dilma foi eleita. Eu estive numa coligação, eu nunca fui do PT também. Eu sempre tive as minhas considerações e ponderações, e o que eu sempre defendi quando estive nessas eleições, Marielle, eram os programas que hoje estão passando por grandes dificuldades. É o FIES, é o programa Minha Casa Minha Vida, são os programas sociais que atingem as pessoas que mais precisam, que são programas desse governo, que são programas do PT, que melhoraram a vida de muitos brasileiros. O ex-presidente Lula é considerado hoje ainda um dos melhores presidentes da história do país. Agora, uma coisa não justifica a outra. Todos os benefícios que foram feitos à população não podem ser justificados caso sejam encontrados equívocos, erros, que sejam encontrados crimes. E todas as pessoas, independente de quem seja do mais alto escalão em Brasília ou da pessoa mais humilde, mais simples de um bairro, elas têm que ter o mesmo direito de defesa e o mesmo direito de pagarem os deveres de pagarem pelos seus erros caso sejam encontrados pela justiça. Agora, em relação ao posicionamento do partido da Rede, Marina Silva é uma das interessadas, por exemplo, se houver uma cassação de Dilma e Michel Temer, porque uma nova eleição, ela seria uma das fortes candidatas a concorrer à presidência da República. Qual que é o posicionamento do partido em relação a isso? Importante pergunta, claro, para esclarecer para as pessoas a diferença.
A Marina, primeiro, nunca se colocou como pré-candidata após as eleições. Ela teve a humildade de estar muito bem nas pesquisas e ser a vice do Eduardo Campos, porque é uma pessoa que não pensa individualmente num poder pessoal. Isso é bastante importante de ser dito. O processo de impeachment, ele é um processo de impedimento da pessoa da presidenta Dilma Rousseff. A presidenta Dilma, hoje, ela não responde nenhum processo na justiça, como, por exemplo, responde o Beto Richa. Como responde, por exemplo, o Marcelo Rangel, que tem os bens bloqueados pela justiça, por triangulação criminosa, por uma denúncia feita. A Dilma não responde por isso. O que a população está, de maneira muito triste, está em cima para que o impeachment aconteça é pelo momento do país. A pergunta que eu faço é o seguinte: a presidenta Dilma sendo impedida, o impeachment acontecendo, quem assume é o vice dela, é o Michel Temer, que é desse governo, que tem uma agenda paralela à agenda da presidenta Dilma, com aquela agenda Brasil que o PMDB propôs, inclusive que prevê terceirização do SUS. Ele acha que qualquer pessoa que vá ser atendida num posto, num hospital, tem que pagar por isso, lá na hora. Defende, por exemplo, novas regras para aposentadoria, de imediato, que poderiam atingir diretamente as pessoas agora. Então veja, é uma agenda que pode ser importante, mas ela não passou pelo crivo popular de votação. Quando você vota pelo impeachment, automaticamente você está votando para o Michel Temer ser presidente do Brasil. Você está dando essa legitimidade para ele. Desse mesmo governo, que vai fazer uma alta composição com outros partidos e vai tocar o governo. Muitas pessoas pensam que não. Eles pensam que o impeachment vai tirar o governo inteiro e que elas vão poder escolher. Em paralelo a isso, nós temos uma ação no Tribunal Superior Eleitoral. Essa é uma ação implementada pelo PSDB, que a rede, o meu partido, entrou agora como amicus curiae, que é amigos da corte, para auxiliar nessa investigação, e o tribunal, isso é paralelo ao impeachment, não tem nada a ver. Essa semana o Tribunal Superior Eleitoral, ele unificou essas 4 ações. Essas ações vão correr juntas, então, numa mesma investigação. Se a presidenta Dilma for condenada nessa ação, que é uma ação que investiga essa sim, porque a do impeachment está investigando pedalada fiscal e depois foi corrigida por uma lei, que não é desvio de dinheiro, é a forma de governar. No Tribunal Superior Eleitoral, não. Lá está sendo investigado desvio de dinheiro, caixa 2, esse caixa legal que foi feito para a campanha, que as empresas estão delatando no processo judicial, se teve equívocos ou não. Lá no Tribunal Superior Eleitoral, caso entenda-se que a chapa é culpada, sai não só a Dilma, como sai o Michel Temer, porque eles caçam a chapa. E o Tribunal Superior Eleitoral, por analogia, por situações que já aconteceram em governos do Estado, mas nunca aconteceu no caso de presidência da República, deverá ser chamado novas eleições, num prazo de 90 dias. Com isso, a população, sim, essa é a que a rede concorda com mais ênfase. A população é chamada para tomar a decisão mais importante: escolher um novo rumo para o país, escolher através de novas eleições qual é o caminho correto. Mas essa não é uma ação de política. O impeachment foi aceito pelo Eduardo Cunha num dia que o PT não aceitou em salvar ele. Se o impeachment aconteceu, o Eduardo Cunha, na teoria, vira vice-presidente do Brasil. Um cara que está comprovado praticamente que tem inúmeros processos no Supremo Tribunal Federal em relação às suas ações. Então eu percebo que tem muitas pessoas com os nervos à flor da pele, exigindo, com raiva. Agora, os trabalhos da comissão estão começando hoje. Hoje ainda eu tenho reunião em Brasília dentro da comissão do impeachment, onde eu vou ter muita serenidade. O nosso partido pediu para que a gente tenha muita responsabilidade na análise desses documentos. Existe a possibilidade de ter um aditamento na comissão sobre possíveis crimes que a presidenta Dilma teria cometido, como, por exemplo, acomodar o presidente Lula para que ele não fosse preso, que, se comprovado isso, realmente é um grande absurdo. Nós não concordamos com isso. Nós criticamos a manobra política de nomear o ex-presidente. Achamos que o governo está trabalhando de maneira equivocada. Tanto é que eu, como deputado federal, tenho mais de 85% das minhas votações sendo contra o governo da presidenta Dilma. Agora, uma coisa é discutir o mérito aqui, a gente fazer esse debate político. Outra coisa é você discutir um caminho que pode ser perigoso.
porque pro país lá no futuro, seja ele qual for, eu tô pedindo prudência. Eu não tô entrando no mérito de discutir nem de um lado nem do outro. Eu acho equivocado essa briga política que tá acabando com o país, liderada por um lado pela oposição através do PSDB, liderada pelo outro lado pelo PT, e que estão defendendo o seu próprio governo, a sua própria pele, mas não estão pensando na nação. Deveria de ter uma unificação dos agentes políticos no país para traçar um novo rumo, para traçar uma agenda positiva para o país e que se recupere. Agora, que a situação do governo é lastimável, ela é. Que a situação está quase que ingovernável, está. A gente precisa encontrar um caminho para isso. Deputado, impeachment é julgamento. Julgamento é averiguação das provas e não é pré-julgamento. O que a gente vê é que os partidos políticos já estão pré-julgando quando dizem assim, eu sou contra, e outros dizem eu sou a favor. Inclusive eu vou fazer uma crítica ao meu partido, o PDT, que já se pronunciou contra o impeachment da presidente Dilma. Eu pergunto, não seria o certo, primeiro o processo investigativo, um julgamento claro e punição, encontrar os desvios de conduta, roubo, enfim. Crime de responsabilidade. Crime de responsabilidade que se afastaram. Eu pergunto, os partidos políticos não estão se antecipando no julgamento? Perfeito, Laroca. Perfeito. Você fez uma análise perfeita. Isso é um julgamento. Para que as pessoas entendam isso. O julgamento do impeachment é um julgamento político. Ele não é um julgamento jurídico, mas em cima de uma peça jurídica, mesmo sendo um julgamento político. A peça é jurídica. Foi feito por 3 pessoas um pedido de impeachment, liderado depois com o apoio de alguns partidos políticos, pedindo que seja punida a presidenta Dilma por crime de responsabilidade. O que consta nessa peça jurídica, o que está sendo analisado hoje? Que a presidenta cometeu crime de responsabilidade por causa das pedaladas fiscais. A mesma coisa que faz aqui a prefeitura, outras prefeituras, que fez o ex-presidente Lula, que fez o Fernando Henrique Cardoso, que fez o Collor, que fez o Itamar, chamadas pedaladas fiscais. Nós temos que analisar essa peça. Agora, as pessoas, muitas vieram em cima de mim e eu recebi muitas mensagens, muitas críticas, muitas pessoas me atacando. E eu vejo um certo desespero que nós, agentes políticos, não podemos entrar na onda do quanto mais fácil, melhor. Essa onda de querer voto, de se aproveitar do momento político, de ser oportunista. Tanto de um lado quanto do outro lado. É fácil vir aqui falar pelo momento que o país passa por todas essas investigações. Sem vergonha, ladrão, não aguentamos mais, o povo não aceita e eu sou... Peraí, responsabilidade do teu cargo. Nós temos que ter prudência em relação a isso. A rede tomou essa decisão, Laroca. Nós ficamos até as 4 da manhã com a Marina Silva em Brasília, de quarta para quinta-feira. E tomamos a decisão nessa madrugada de que nós iríamos fazer uma análise da situação da comissão. A comissão está começando os trabalhos hoje. Nós tivemos a primeira reunião na quinta-feira à noite, onde foi eleito o relator e presidente. A partir de hoje nós começamos o trabalho técnico, vai ser feita uma agenda de trabalho dentro da comissão do impeachment. Agora, o que a rede defende é fortalecimento das instituições públicas. O TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral, que é um órgão judiciário, não político, não de acordo, não, porque tem gente hoje, tem partido que é a favor do impeachment, que já está se reunindo com outros partidos, com o PMDB, para traçar um novo governo, para distribuir cargo, para fazerem acordos lá dentro. Isso é um absurdo, é o futuro do país. Nós estamos discutindo de um processo onde nós podemos, por tabela, eleger um novo governo, com uma agenda diferente do que está proposto agora. Então, uma coisa não condiz com a outra. Agora, nós temos responsabilidades, nós cometemos erros, teve uma eleição. Tem o crime de responsabilidade, então tem que ser punido. Como eu falei, impeachment não é golpe. Eu acho esse discurso frágil do PT. Eu acho que impeachment não é golpe. O impeachment é previsto na Constituição. Assim como, quando ele é previsto, ele diz que tem que ter crime de responsabilidade. Por que você é a favor do impeachment? Você pergunta para as pessoas. Eu sou a favor porque eu recebia tanto no Bolsa Família e estou recebendo menos. Eu pensei que ia receber mais. Eu sou porque fechou o mercado aqui que estava dando emprego. Então é uma situação geral que tem responsabilidade de todas as pessoas que participaram do processo eleitoral. Agora, teve uma eleição. Já tem novas eleições marcadas para 2018 em relação a deputados federais, governadores e presidente da República. Eu sou uma pessoa que sempre fui contra e acho um absurdo o governador Beto Richa ter as atitudes que ele teve governando o Estado.
Agora, eu nunca falei que eu era a favor do impeachment do Beto Richa, mesmo sendo totalmente contra ele. Porque isso é um atentado. Se não tiver prova, a democracia do Estado, a eleição que acabou de acontecer. Nós temos problemas em relação a isso. E o Beto Richa, ao contrário da Dilma, ele está sendo investigado pelo STJ. Superior Tribunal de Justiça autorizou a investigação em relação a uma operação aqui gravíssima que envolve diretamente o nome do governador. Agora, se for comprovado que ele é culpado, aí muda a situação. Ele cometeu um crime, ele foi julgado, teve o direito de defesa na justiça e ele pode ser punido. Agora, que a situação é gravíssima no governo, no governo brasileiro, ela é gravíssima. Eu não tenho acordo com o governo, votei em mais de 85% contra, não tenho cargo com o governo, tinha uma coisa que foi dito na eleição e depois foi mentido para a população. O governo federal da presidenta Dilma passou que estava numa situação econômica, uma situação financeira e política que não era verdadeira. Depois das eleições, eu mesmo me senti enganado, porque se passou, eu não estava como deputado, eu nunca tive cargo com o governo e tudo mais, passou-se as eleições, a gente viu que era uma realidade totalmente diferente. Agora, uma coisa não justifica a outra. Eu tenho uma candidata a presidente do Brasil desde já, mesmo ela não se colocando, que se chama Marina Silva. O PT pode lançar o Lula, pode lançar quem ele quiser. Eu não acredito mais nesse projeto a nível nacional pela situação que nós nos encontramos agora. Agora, deputado, só para falar um pouquinho aqui do nosso cenário eleitoral, por exemplo. Nós já tivemos várias entrevistas aqui com o deputado Péricles do PT e outras lideranças do PT que falaram em apoiar o senhor como candidato a prefeito, caso realmente o senhor seja candidato. Como é que vai ficar se o senhor realmente optar por votar a favor do impeachment? Como é que fica essa relação do senhor com o PT? Aí o senhor romperia de vez com o PT? Eu não vou fazer nunca um acordo contra as minhas convicções do que eu acho correto votar. Se o caminho for esse, eu acho natural o PT tomar um outro caminho em Ponta Grossa, que seja feito o melhor para a discussão da cidade de Ponta Grossa. Agora, se no momento, após a análise da comissão, e eu estou vendo que tem indícios tem, da possibilidade e nós decidirmos votar a favor do impeachment da presidenta Dilma, mesmo com tudo que eu acabei de explicar, assim eu vou fazer, independente de Ponta Grossa. Eu nem sou candidato ainda, eu tenho respeito e a situação de me apoiarem aqui é pela figura do Péricles, que é uma figura respeitada na cidade, que é uma figura que eu tenho muito carinho e respeito, pelo PT que eu tenho respeito e carinho aqui em Ponta Grossa, não tem ninguém deles envolvido em escândalo, em desvio de dinheiro, respondem situações administrativas da época da prefeitura e quem deve tem que ser punido. Agora, é uma situação local. Essa é uma discussão da cidade, até as pessoas tentam envolver uma coisa com a outra. Se nós formos analisar todos os nossos problemas graves, até jurídicos em Ponta Grossa, o Laroca é um dos maiores defensores da cidade, junto com o Pietro, que lideraram a oposição com a Guinel nesses últimos tempos. A situação aqui é gravíssima em Ponta Grossa. Eu acho que a eleição municipal, ela é um momento de nós discutirmos a nossa cidade. É o momento de nós discutirmos os problemas que nós temos aqui, os problemas de infraestrutura, os problemas... Olha o aterro. A informação que vocês deram aqui é uma situação gravíssima, que envolve o futuro da nossa cidade. Essa discussão da Sanepar que estava tendo lá é uma situação gravíssima, que envolve Ponta Grossa. O nosso sistema de transporte, o nosso sistema educacional, a nossa Secretaria de Obras, as prioridades equivocadas do município, as ruas, os bairros abandonados. Eu sou um cara que mora num bairro, eu sei o que é isso. Então, eu acho que localmente é lógico que os acordos e as situações lá em Brasília, Marelli, vão ter um impacto grande aqui em Ponta Grossa. É lógico. Se eu votar a favor do impeachment, eu acho legítimo que o PT não me apoie, nem eu vou querer o apoio não sendo verdadeiro. Porque eles estão defendendo o partido deles, eu acho legítimo e justo. Quem é do PT, eu nunca fui do PT, mas eu tenho muitos amigos aqui em Ponta Grossa, eu estou dizendo, que eu tenho respeito, assim como eu tenho de outros partidos e tudo mais. Agora, simplificando tudo isso, o Laroca foi perfeito. Tem uma análise para ser feita. Ele, veja a autocrítica que ele faz. Ele diz, o PDT, que é o partido do Laroca, do Paulic, já decidiu por unanimidade que é contra o impeachment, que vai defender a presidenta Dilma lá em Brasília. Não teve análise de mérito. O PSDB já decidiu que é a favor do impeachment, de tudo quanto é jeito. Querem que ela saia através do impeachment. Eu acho um equívoco. Eu acho que a gente tem que ter responsabilidade, serenidade. As pessoas podem fazer o pré-julgamento, porque as pessoas não vão votar lá. Essa questão. Elas podem estar na rua defendendo um lado ou defendendo o outro. Quem tem
a responsabilidade do voto tem que ter prudência. Quem tem a responsabilidade do voto tem que ter serenidade. E é isso que a gente vai ter com toda certeza. Deputado, o senhor falou do PMDB. E corre o risco do PMDB caminhar com o senhor aqui no processo eleitoral. O PMDB do Paraná é diferente do PMDB do Brasil? Bem diferente. A agenda proposta pelo governador, pelo senador, que eu chamo carinhosamente de governador Requião, é muito diferente da agenda nacional. A agenda Brasil, colocada pelo Michel Temer, é uma agenda totalmente não concordante com as ações propostas pelo PMDB do estado do Paraná. Então o governador Requião, que lidera, que é o presidente estadual do PMDB aqui no estado, e a sua vice-presidência, que é o deputado Anibele, o deputado João Arruda, que era o nosso coordenador até a semana passada da bancada do Paraná, são pessoas que têm uma visão totalmente diferente da que é proposta pelo PMDB a nível nacional, pelo Michel Temer, até porque pelos equívocos de propostas em relação ao país. Para que as pessoas entendam, se tiver um impeachment, não sai o governo. O PMDB, que hoje já tem 7 ministérios, 7, vai continuar no governo, ele vai comandar. O Michel Temer, que é o vice-presidente, que pode ser o presidente do Brasil caso haja o impeachment, diferente da Dilma, esse entrou em um monte de delações, como o cara que indicou os diretores da Petrobras, como que ajudou a organizar o esquema de corrupção, o esquema de desvio de dinheiro público. E o maior medo nosso, Laroca, é que um possível impeachment entregue a cabeça da presidenta Dilma, ele sacia a população de que foi feito justiça e que as coisas mudem a partir dali. Esse processo de investigação, que eu concordo, eu acho que tem alguns equívocos, mas eu não sou contra o juiz Sérgio Moro, eu acho que ele está fazendo um trabalho importante para o país, o PT pensa diferente, é claro que não pode ter seletividade, é claro que não pode ser só para um lado, mas ele é importante. Eu tenho medo, por exemplo, Laroca, que uma nova força política que venha comandar o país pare com a operação. Porque ela vai ter legitimidade, o povo fez o impeachment, ela vai estar assumindo um governo. Eu tenho medo que a Operação Lava Jato vá por água abaixo, por exemplo. É um dos meus medos. Quem que quer o impeachment? O Eduardo Cunha, ele vai virar vice-presidente do Brasil. Toda vez que o Michel Temer viajar, quem assume a presidência da Câmara, a presidência do país, é o presidente da Câmara, é o Eduardo Cunha. O terceiro vira o Renan, que é o presidente do Congresso. Será que o caminho não era o povo tomar peito do que está acontecendo e exigir nas ruas que o Tribunal Superior Eleitoral julgue rapidamente as ações que envolvem os possíveis desvios de campanha eleitoral? E com isso nós tenhamos novas eleições? Porque nada mais legítimo do que entregar para o povo o direito de fazer uma nova escolha. Se é para fazer, vamos fazer agora. Então vamos tirar o PT, mas vamos tirar o governo inteiro. Vamos fazer uma limpa de verdade, não um factoide. E vamos entregar. Nós vamos ter novas eleições. E as pessoas vão ter o direito de escolher. Agora tomem mais cuidado. Vamos tomar mais cuidado para não ser enganado. Não vamos ficar acreditando nesses marketing eleitoral de que está tudo bem. E as pessoas têm o direito de escolher o novo governo. Eu acho a melhor alternativa. Agora, eu não vou me eximir. Aliel, que bobo você foi. Aliel, por que você entrou na comissão do impeachment? Isso é um pepino. Eu nunca fugi da responsabilidade de discutir o meu país. Eu nunca fugi da responsabilidade de estar nos temas mais polêmicos. Eu já passei por isso. Eu lembro da época que alguns vereadores tentaram caçar o meu mandato aqui e que era injusto. Passaram uma informação pro povo e era injusto. Eu era presidente da Câmara e inventaram uma situação aqui para tentar caçar o meu mandato. Depois foi provado que não se devia nada. Poucos foram justos como você e o Pietro, Laroca. Poucos foram justos à época. Eu nunca fugi da responsabilidade e tenho orgulho de estar representando Ponta Grossa, região dos Campos Gerais, nessa comissão que ficará para a história do nosso país. Agora, deputado, já para a gente ir encerrando, já o tempo está curto, em relação ao governo, a gente vê essa possibilidade do impeachment ou de uma nova eleição, mas nosso problema também é o Congresso Nacional, que é a grande dificuldade do país em governar. Você acha realmente que um novo presidente, uma nova pessoa pode conseguir governar, já que temos uma bomba relógio que é o Congresso Nacional? Lá é tudo feito por acordos. E agora que acabou essas benéficas de ficar entregando recursos, cargos, acordos políticos, fica mais difícil. A presidenta Dilma tem uma grande dificuldade em fazer política, porque ela não sabe, ela é muito ruim de fazer política. Ela é uma pessoa muito fechada, não é... Se você analisa outros políticos, tem mais tato para fazer. Ela não tem para fazer isso. Errou muito no governo, tá errando desde o início, não consegue fazer uma composição. Agora,
Um dos grandes responsáveis pela situação do país não é só o governo, é o Congresso Nacional, e você tem razão nisso. O Congresso Nacional hoje ajuda a atrasar o país em muitos casos. E essa briga política, por exemplo, de um Congresso. Nós temos um regime presidencialista que está totalmente refém do Congresso Nacional para todas as ações. Nesse ponto eu acho que o impeachment é bom. Porque o Michel Temer foi presidente da Câmara já, o Michel Temer tem mais tato político, o PMDB tem mais densidade, e eles vão fazer um grande acordo, distribuir cargo, fazer acordos, mesmo tendo impeachment, mesmo que o Aliel possa votar o impeachment, porque nós podemos votar a favor do impeachment, a Rede, o meu partido, nós não vamos fazer parte do governo do Michel Temer. Nós não vamos fazer acordo, aceitar cargos e fazer uma composição através de uma agenda que não foi aprovada pela nação brasileira através do voto. Então, agora, que a situação perigosa é a situação do Congresso, nesse ponto, é um dos poucos pontos que eu acho que o impeachment seria benéfico para o país, porque o Michel Temer vai fazer um grande acordão, vai chamar o PSDB, que teve o Aécio Neves citado na delação do Delcídio. Eu acho que se vale para um, tem que valer para o outro. Ele acabou de ser citado. O Delcídio disse que tem prova que o Aécio Neves pegava propina de Furnas, que a família abriu para a mãe dele uma conta num banco. Delação, não estou falando o que é, estou falando o que foi dito numa delação premiada do Delcídio. Se vale para um, vale para o outro. Será que valeria a pena uma grande composição agora para fazer um acordo lá dentro e beneficiar os políticos? Eu acho que não. De qualquer forma, eu estou à disposição. Eu continuo com o meu mesmo telefone, mesmo com Foram muitas mensagens, né, deputado? Mais de 30 mil. É porque divulgaram nas redes fora de Ponta Grossa e até do Paraná. Eu continuo à disposição da população com muita serenidade. Eu não vou mudar esse foco. Estou tranquilo em relação a isso. E digo para as pessoas, eu trabalho com amor. Nem que eu nunca mais seja candidato, não me importa com isso. O que importa é eu ser honesto e sério. Isso eu vou continuar sendo. Nós conversamos com o deputado federal Aliel Machado, da Rede Sustentabilidade. Agradecemos pela entrevista, deputado, e um bom dia. Bom dia, uma excelente semana para todos nós.